Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e a resenha de hoje é Benjamin Kyle, O Homem Sem Identidade. Essa é uma docu-série em 4 partes da HBO, que tem uma premissa muito interessante, né? São dois produtores, né? Shannon Evangelista e Eric Evangelista. E eles tentam, assim, eles acompanharam, sei lá, por coisa de anos, esse cara, que era Benjamin Kyle, né? Porque ele não sabia o nome dele, então ele deu esse nome, onde ele foi encontrado aparentemente pelado, todo espancado e sem memória. E aí, né, durante anos ninguém apareceu, ninguém, sabe, ninguém procurava por ele, não, e isso foi ali em 2004, né? Então não tinha essa coisa ainda de DNA e tudo mais. Então durante todo esse ano de 2004, 2015, né, as autoridades não conseguiam achar a identidade dele, identificar ele e tudo mais, até começar a ter essa coisa de pesquisa de DNA em 2015 e tudo mais. Só que aí a gente tem esse documentário. Só que aí o que acontece? Com esse documentário, conforme as investigações desses dois produtores, né, que começam assim, tentando ajudar ele e aí aos poucos começa a encontrar furos na história dele e questionar se ele teve amnésia ou não, e começa a descobrir o passado dele com a conexão de repente com a máfia ou coisa do gênero. A premissa é interessante, né? Pô, o cara que tem uma memória e de repente você descobre que ou ele é fugitivo de não sei o que, de uma gangue, ou que de repente ele não tem amnésia nem nada. Ou não, porque o que acontece? Qual o problema desse documentário? O documentário tenta manipular esses dois produtores, principalmente a Shannon. Eles tentam manipular e criar uma intriga que não existe. Entendeu? Porque o que acontece? Conforme eles vão descobrindo furos e tudo mais, eles começam. Primeira coisa que, por exemplo, você tem um documentário onde o sujeito da trama, ele é o protagonista. Então o documentário, você não vê o documentarista, né? Eles estão atrás da câmera, você só vê os entrevistados, o sujeito, né, o protagonista da sua história e as pessoas entrevistadas. Aqui você só acompanha o Benjamin Kyle até uma parte do documentário, né? Acho que episódio 1 e episódio 2. Depois você começa a Shannon e o Eric, eles ficam muito na frente das câmeras. E a Shannon, ela começa a fazer um drama, como se estivesse sendo perseguida, como se o Benjamin, como se o Kyle fosse alguém perigoso, e de maneira manipulativa. Tem uma cena, vocês vão ver, tem uma cena onde ela tá falando assim: ah, se ele fizer alguma coisa com a gente, a gente tem que ficar preocupado. Esse é um cara que ele tá falando que ele tem facas, ele mexe com facas, ele pode matar a gente. Aí mostra aí é a voz dela, a narração dela em off, aí mostra o Benjamin conversando com o irmão, com alguém, fala assim: ah, não, eu tenho uma coleção de facas e não sei o que e tal. Só que fica estabelecido antes que ele trabalhava no restaurante, que ele trabalhou, que ele trabalhava, ou ele imaginava que ele trabalhava no restaurante. Então, já estabelece antes que tinha uma razão para ele ter habilidade com facas, né? Mas eles tentam fazer aquela coisa né, que até o Eisenstein, né, do Coração do Potemkin, ele criou, né, em termos de narrativa. Tipo assim, você usa o som de uma pistola, de uma arma disparando e a imagem dos pássaros voando. Só que não estão relacionados, mas se você usá-las juntas,
você vai achar que os pássaros voaram porque a pistola foi disparada. E ela tentou fazer isso. Mostrou ela falando que ele é um cara ameaçador e mostra ele mexendo na faca. Só que ele estava mexendo na faca de maneira inocente, que é uma faca culinária, relacionada à cozinha. Então tem vários momentos assim, onde eles tentam pintar o cara como se fosse uma ameaça, como se fosse um criminoso, um assassino. Sabe? Tem coisas que ele fala de maneira... E assim, eu não vou dizer que ele seja inocente, porque tem coisas que ele fala que é meio sem noção, mas, por exemplo, tem uma coisa que ele tá falando assim, ele tá andando assim, eles estão andando num lugar assim meio deserto, e fala assim, nossa, esse lugar é deserto, seria um bom lugar para desovar um corpo. Aí depois eles falam assim, cara, ele falou que seria um bom lugar para desovar o corpo, por que ele falou isso? Ele pretende, ele tem experiência com isso, tal, sabe? Então, assim, a premissa é muito interessante, né? Mas, cara, que documentário manipulador. Os dois produtores, cara, eu tava vendo assim. Nossa, aí eu falo isso porque eu sei que a galera é fã de True Crime. E aí você vai ver lá na HBO, pô. A premissa vai chamar atenção. Pô, o cara sem memória e dois produtores acompanham ele durante 10 anos para tentar. E aí começa a descobrir as memórias dele, a identidade, que ele pode ter envolvimento com a máfia ou não. Pô, né? É uma premissa boa. É interessante. 4 episódios, True Crime, pode botar lá na minha lista. Só que aí você começa a ver, cara. Sim, pô, podia ter tido 2 episódios ali, ou sei lá, e tava bom. Os 2 episódios finais, onde eles ficam, sabe, criando teoria de conspiração, enchendo linguiça, se inserindo na trama. Nossa, essa Xena, ela fica vários momentos falando assim, ele falou da minha babá, e como que ele sabe que eu tenho a babá? Ele tá falando com alguém, ele tá vendo, me stalkeando, você, sabe, fazendo as coisas assim. E aí termina de maneira frustrante, porque... E assim, e aí tem revelações que são feitas, por exemplo, tem um crime ali não resolvido, a morte de uma mulher, e aí começam a ter essas coisas assim, ele tem a ver, não sei o quê. Então, abre um paralelo ali com um crime não resolvido. Só que no fim das contas, você acaba não tendo nada satisfatório se ele teve a ver ou não, e tudo mais, sabe? Não que a história não seja interessante. Eu acho que o documentário, eles falharam em como abordar um tema. Precisava de outra pessoa chegar e investigar e filmar um documentário sobre ele de maneira competente, sem se inserir, sem colocar seu próprio conceito pré-estabelecido sobre quem é a pessoa, sobre o que eles acham que a pessoa é. Eu acho que os documentaristas falharam na condução, na execução dessa docu-série, tá? Não dá para recomendar. Você pode checar por curiosidade. Mas assim, eu achei que eles falharam, tá? Então, pessoal, ó. Benjamin Kyle, O Homem Sem Identidade, HBO Max. Cheque só por curiosidade mesmo, mas esteja avisado, tá? Se você gostou, ó, dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e, como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.